Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Neste módulo, vamos conversar sobre o conceito, o objeto e as fontes do direito administrativo. Antes, eu quero esclarecer uma coisa. Nos editais, geralmente, estão relacionados no mesmo tópico conceito, objeto, fontes e princípios do direito administrativo. Neste encontro, não vamos falar dos princípios. Teremos uma aula somente sobre eles num módulo separado. Tá ok? Sobre esse assunto que vamos tratar agora, conceito, objeto e as fontes, é verdade que alguns estudantes o acham chato e não dão muita importância. Talvez por acharem até que tem um pouco peso nas provas. Pode ser verdade. No entanto, o domínio desse conhecimento introdutório do direito administrativo é muito importante para se ter uma base mínima necessária ao estudo dessa matéria. Vamos iniciar? Sobre o conceito de direito administrativo. Olha, o conceito de direito administrativo não é um consenso entre os estudiosos. Se você for consultar os diferentes doutrinadores, vai comprovar isso facilmente. Veja só. Ao longo dos tempos, os doutrinadores elaboraram algumas teses ou critérios na tentativa de explicar e detalhar o direito administrativo. Eu tenho aqui para você os principais critérios que foram elaborados pela doutrina com a finalidade de conceituar o direito administrativo. O primeiro critério que eu trago para vocês é o critério do serviço público. Por esse critério, o conceito de direito administrativo estaria ligado ao conceito de serviço público. Só uma coisa, o conceito de serviço público, na época, era considerado segundo dois sentidos. Tá ok? Então, primeiro sentido seria um sentido amplo. Então, serviço público em sentido amplo era defendido por Duguid e por Bonnard. Ele diz que o serviço público seria a atividade ou a organização, atividade ou organização que abrange todas as funções do Estado, sem importar o regime jurídico a que essa atividade se sujeita. Se a gente for construir o conceito de direito administrativo por esse critério, o direito administrativo disciplinaria todas as funções do Estado. É um conceito muito abrangente para o direito administrativo, que alcançaria, inclusive, outras atividades do Estado, inclusive a atividade jurisdicional. Já o serviço público, em sentido estrito, tese esta defendida por Gese, descreve o serviço público como sendo a atividade material exercida pelo Estado para a satisfação das necessidades coletivas com submissão ao regime exorbitante do direito comum privado. Esse critério ele é limitado demais. Se assim fosse, o direito administrativo regularia somente a prestação de serviços ofertados pelo Estado aos cidadãos, sem se importar, por exemplo, com a constituição e organização dos órgãos públicos. O outro critério é o critério do Poder Executivo. O direito administrativo, por essa tese, somente disciplina as atividades exercidas pelo Poder Executivo. Tá? Esse critério não tem muito a comentar sobre ele. Uma tese falida. Você sabe que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em suas funções administrativas, também se submetem às normas do direito administrativo. Tá? O critério das relações jurídicas. Por ele, o direito administrativo é o conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Por esse critério, o conceito de direito administrativo regularia as atividades entre o Estado e os cidadãos. Assim, o critério limita o direito administrativo, quando deixa de lado a organização,
as relações internas, as atividades e os bens de que se utiliza a administração pública. Ao tempo em que, por esse mesmo critério, teríamos uma invasão no campo de outros direitos, tá certo? Por quê? Porque o direito constitucional, o direito processual, o penal, o direito eleitoral, né, o tributário, esses também regem relações entre a administração e os administrados. Tá certo? Critério teleológico. Por ele, o direito administrativo é um sistema de princípios jurídicos que regulam as atividades concretas do Estado e que visam cumprir os seus fins de utilidade pública. Então, teleológico está ligado a fins, beleza? O critério negativo ou residual. Ele diz que o direito administrativo tem por objeto as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, excluídas a atividade legislativa e a judicial. Tá certo? Em outras palavras, todas as atividades do Estado que não estejam compreendidas na função legislativa ou na função jurisdicional seriam tratadas pelo direito administrativo. Aí tem o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. Ele considera que o direito administrativo trata da atividade jurídica não contenciosa do Estado, tá? Da constituição dos órgãos e dos meios de ação dos órgãos em geral. O que você tem que destacar no estudo desse critério é que ele relaciona o direito administrativo com a atividade não contenciosa do Estado. Então, é o critério da distinção entre a atividade jurídica e social do Estado. O outro critério que eu trago para vocês, e último, é o critério da administração pública. O direito administrativo, por ele, é o conjunto de princípios que regem a administração pública. Por esse critério, inclui-se no conceito de direito administrativo as atividades administrativas, a organização dos órgãos da administração, as pessoas jurídicas públicas e seus agentes, os direitos e obrigações no desempenho da atividade administrativa, os bens e meios de que a administração se utiliza, as relações com os particulares, tá certo? Esse é o critério mais aceito pela doutrina brasileira moderna. Então, esses foram os principais critérios utilizados para a formação do conceito do direito administrativo. Critérios estes elaborados por doutrinadores de escolas tradicionais, como escola francesa, escola italiana. Quero deixar claro o seguinte, tá? Muito embora alguns desses critérios nos levem a conceitos que não estejam em sintonia com a realidade do direito administrativo brasileiro, você precisa saber cada um deles. Por quê? Porque as bancas têm pedido em diversas provas. Como você pôde ver, o conceito de direito administrativo pode ser elaborado de várias maneiras distintas, dependendo da posição doutrinária e do mecanismo didático escolhido pelo autor. O que não pode deixar de ser considerado acerca do direito administrativo é que ele possui as seguintes características. Primeiro, ele pertence ao ramo do direito público interno. Ok? Está submetido principalmente a regras de caráter público, assim como o direito constitucional, o direito tributário, o direito eleitoral. Ok?
Uma outra característica do direito administrativo é que ele é um direito não codificado. A legislação administrativa não está toda junta em um único documento legislativo. Ela existe de forma esparsa em vários textos legais. Por exemplo, a Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico de servidores públicos civis da União, a Lei 6.880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares, a Lei 8.666 de 93, a nossa Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública, e várias outras, que são muitas até. Destaco para você o seguinte, o fato do direito administrativo ser um direito não codificado não retira a sua característica de área jurídica autônoma. Beleza? Outra característica. O direito administrativo brasileiro é considerado não contencioso. Por isso, não existe a previsão legal de tribunais e juízes administrativos ligados ao poder judiciário. Mas uma característica é que o direito administrativo possui regras que se traduzem em princípios constitucionais, que estão previstos lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e também princípios infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição, né? E que estão presentes em leis específicas do ramo do direito administrativo. Tá? Característica também do direito administrativo o direito administrativo é aplicado na administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As atividades administrativas do Poder Judiciário e do Poder Legislativo também são regidas pelo direito administrativo. O exercício da função administrativa não é uma exclusividade do Poder Executivo. Tá bom? O desempenho de funções administrativas deve sempre observar normas e princípios do direito administrativo. Bem, concluído o estudo do conceito, trago para você a definição elaborada por Eli Lopes Meireles, na qual se enquadra muito bem o direito administrativo brasileiro. Vê só aí na tela. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Tranquilo? Vamos continuar. Agora vamos ver o objeto do direito administrativo. O direito administrativo brasileiro, quanto ao objeto, ele possui uma grande amplitude. Ele preocupa-se em normatizar desde a estrutura dos órgãos públicos administrativos do Estado até os procedimentos necessários para o desempenho de suas atividades. Ele regula tudo, né? É o chamado direito administrativo descritivo. O objeto do direito administrativo abrange todas as relações internas da administração pública entre os órgãos e as entidades administrativas e entre a administração e seus agentes. Ele regula a organização e o funcionamento da administração pública, normatizando as relações entre o Estado, os servidores e os empregados públicos, inclusive a conduta desses aí. Também é objeto do direito administrativo todas as relações entre a administração e os administrados, regidas pelo direito público
ou pelo direito privado. Ele regula as atividades que visam atender às demandas da sociedade, a garantia dos interesses do Estado e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Assim, por exemplo, a saúde pública, a educação, a segurança pública, que são direitos constitucionais, mas a organização dessas atividades e o disciplinamento das relações na oferta desses direitos ao cidadão são objeto do direito administrativo. Um outro objeto do direito administrativo são as atividades exercidas por particulares sob regime de direito público. E isso no caso de prestação de serviços públicos mediante contratos de concessão e de permissão. Enfim, é objeto do direito administrativo toda a atividade de natureza pública realizada pelo Estado e voltado para a consecução do interesse público. Nesse contexto, a gente coloca a intervenção do Estado na propriedade privada, que mais? Os bens públicos, o processo administrativo, o exercício do poder de polícia e outros mais. Você está acompanhando e notou que esses itens que eu acabei de falar constituem o objeto de estudo do direito administrativo moderno. É importante ressaltar que ao longo da existência do direito administrativo, vários métodos foram utilizados para estudá-lo. Estudar o direito administrativo. Somente para fixar o entendimento acerca da evolução do estudo do direito administrativo, vamos dar uma rápida passada no ensinamento colhido junto a Maria Silvia Zanella de Pietro. A mestra nos apresenta esses métodos, bem resumidos aqui. Então, a primeira fase de estudo do direito administrativo foi da escola legalista, exegética, empírica ou caótica. Em suas origens, lá na França, o direito administrativo era compreendido como sinônimo de direito positivo. Ele tinha por objeto apenas a interpretação das leis administrativas e dos atos complementares relativos à organização do poder executivo e das pessoas jurídicas públicas nas suas relações internas e com os cidadãos. Os doutrinadores dessa escola, eles limitavam-se a compilar as leis existentes e a interpretá-las com base na jurisprudência dos tribunais administrativos. Foi uma fase de simples comentários das leis e regulamentos. A fase de estudo do direito administrativo jurisprudencial. Isso também foi lá na França. Iniciou ali a fase de comentários de julgados do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era o órgão de cúpula da jurisdição administrativa francesa. Para você entender melhor, naquela época, as leis administrativas eram praticamente inexistentes. Daí, para suprir as faltas da lei em determinada situação, o Conselho de Estado, em seus julgamentos, criava e aplicava teorias, princípios e institutos administrativos. Formulava as suas decisões com base nisso aí, e essas decisões passavam a valer como lei para todos os julgamentos de casos futuros. E por isso dizer-se também que o direito administrativo francês era eminentemente jurisprudencial. Mas vamos para frente.
A fase de estudo do direito administrativo e ciência da administração. Houve uma reação de doutrinadores italianos, portugueses e espanhóis ao método adotado pela escola exegética. A gente viu lá no primeiro fase. O objeto de estudo do direito administrativo começou a ser ampliado. Iniciou-se aí a fixação de princípios informativos de seus institutos. E, para isso, combinou-se o direito administrativo com a ciência da administração. Olha só, essa fase de estudo do direito administrativo, mesclado com a ciência da administração, não durou muito. Por quê? Transformações sociais geradas pela Revolução Industrial, nos meados do século XIX, né, trouxe a necessidade de se separar esses ramos do conhecimento. Então, com isso, o objeto do direito administrativo passou então a focar na atividade jurídica do Estado, com a exclusão das funções legislativa e jurisdicional. Para a ciência da administração, ficou a atividade social do Estado. A última fase de estudo é o chamado critério técnico-científico de estudo do direito administrativo. Com a separação do direito administrativo da ciência da administração, o objeto do direito administrativo foi reduzido às matérias de natureza jurídica somente. A construção doutrinária do direito administrativo passou a ser elaborada com muito mais sistemática e de forma científica. Buscou-se definir os seus institutos específicos e seus princípios informativos. Certo? Então, essas foram as fases de estudo do direito administrativo. Vamos partir para fontes do direito administrativo? As fontes são os meios ou elementos de onde se originam as normas de direito administrativo. Elas podem ser manifestações escritas ou não e geram efeitos jurídico-administrativos. São fontes do direito administrativo: a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. A lei, vamos ver a lei? No Brasil, a lei em sentido amplo é a mais importante fonte do direito administrativo. Por quê? Pelo princípio da legalidade administrativa, a administração pública somente pode fazer o que a lei autorizar ou determinar. Tá? Lei em sentido amplo, então, é qualquer texto de natureza normativa e orientadora da função administrativa do Estado. A saber, a própria Constituição, as medidas provisórias, os decretos legislativos, decretos do Poder Executivo, os regimentos internos, as portarias e demais atos normativos baixados por qualquer um dos poderes, tanto do legislativo, executivo ou judiciário. Anota aí. Além das normas jurídicas produzidas internamente, os tratados e acordos internacionais também são considerados fontes formais do direito administrativo. A doutrina são as teses e teorias formuladas por estudiosos do direito administrativo e tem a finalidade de explicar o conteúdo das normas. Através da doutrina, os teóricos do direito administrativo indicam o seu entendimento e a sua interpretação sobre determinada norma. A doutrina é considerada fonte secundária, indireta ou subsidiária do direito administrativo. Observe que a doutrina não cria leis diretamente, as interpreta e
podem influenciar na elaboração de novas normas. Os princípios teóricos formulados pela doutrina são aplicáveis a diversas situações genéricas e abstratas. Com isso, a tendência da doutrina é se universalizar. Vamos falar agora da fonte jurisprudência. A jurisprudência nasce quando o judiciário adota reiteradas decisões semelhantes a respeito de determinada matéria. São os entendimentos precedentes dos tribunais superiores sobre determinado assunto e que orientam o exame de futuros casos. Veja bem, não se trata de decisão isolada, mas de várias decisões no mesmo sentido. A jurisprudência também é indicada como fonte secundária, indireta ou subsidiária. Além da jurisprudência oriunda das decisões do Poder Judiciário, as decisões administrativas proferidas pelos Tribunais de Contas da União, nosso TCU, e pelos Tribunais de Contas dos Estados, para os seus respectivos estados, também possuem grande importância para o nosso direito administrativo. Vê bem, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, notadamente em matéria de licitações, contratos públicos e administração de pessoal, tem sido importante fonte de direito administrativo para a administração pública brasileira. Uma coisa muito importante e que você não pode esquecer é que a jurisprudência, em regra, não vincula a administração pública e nem o próprio judiciário. Eu estou dizendo o seguinte: o entendimento jurisprudencial não necessariamente deve ser aplicado a todo e qualquer caso concreto semelhante, mas as decisões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, possuem efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal. Isso aí está disposto na Constituição Federal, no artigo 102, parágrafos 1º e 2º. Também, as súmulas vinculantes aprovadas pelo STF possuem efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, também da Constituição, artigo 103-A. Olha só, alguns autores entendem que essas decisões judiciais, com efeitos vinculantes e com eficácia contra todos, eficácia erga omnes, é o termo técnico jurídico, não podem ser consideradas meras fontes secundárias de direito administrativo, e sim fontes principais. Isso porque elas alteram diretamente o ordenamento jurídico positivo, estabelecendo condutas de observância obrigatória para a administração pública e para o próprio Poder Judiciário. Você lembra, quando eu falei da doutrina, eu disse que ela tendia a se universalizar. Agora, sobre a jurisprudência, por ser oriunda da aplicação do direito pátrio aos casos concretos, ela se caracteriza por seu nacionalismo. Bom, falando agora sobre os costumes.
Presta atenção. Como no nosso ordenamento jurídico impera o princípio da legalidade, a aplicação dos costumes como fonte de direito administrativo é raríssima. Somente deficiências e lacunas da legislação são o que podem ocasionar a aplicação do direito com base nos costumes. Os costumes são considerados fontes secundárias, indiretas ou subsidiárias. São classificados como fontes não organizadas ou não escritas. São fontes informais. Só podem ser utilizados quando não contrariarem nenhuma regra ou princípio previsto na lei. Para finalizar, é importante destacar o papel da praxe administrativa, isto é, das práticas reiteradamente observadas pelos agentes da administração diante de determinada situação. Um detalhe: alguns autores defendem que os conceitos de praxe administrativa e costumes não se confundem. Para eles, os costumes seriam aquelas práticas que as pessoas realizam e acreditam em suas consciências que são obrigatórias. Na praxe administrativa, por outro lado, não existe essa percepção de obrigatoriedade, pois a praxe administrativa não é uma conduta habitual ao público em geral. É sim uma atividade específica e restrita ao dia a dia da administração. Beleza? Fim de aula. Espero que tenha ajudado você. Tá aí o vídeo. Você pode ver de novo, tirar suas dúvidas. Eu quero ainda só mais um pouquinho do seu tempo. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para o nosso blog. Lá você vai encontrar a transcrição desta aula e vai encontrar também 39 questões de provas anteriores sobre este assunto. Passa lá, dá uma lida nessa aula, responde as questões para praticar, né? Agora, terminando mesmo, tá? Eu digo para vocês que nessa aula eu me utilizei dos conhecimentos doutrinários aprendidos no livro Direito Administrativo, da Maria Silvia Zanella de Pietro, e no livro do Direito Administrativo Brasileiro, do Eli Lopes Meireles. Tô indo, um abraço!